Bom, pessoal, hoje nós estamos encerrando essa nossa trilogia de conversas e eu tenho o prazer imenso desse professor queridíssimo, que é o professor Marcos Olivas. Foi meu professor, guardo ele com muito carinho no meu coração e é um prazer muito grande tê-lo aqui. Ele é professor de Educação Física e advogado, mestre em Bioética e doutor em Ciências da Linguagem pela Univas. É membro da Academia Itajubense de Letras e também da Academia Itajubense de História e decano do Conselho do Clube de Escritores de Piracicaba. Além dessas formações que o professor tem, também tem especialização em ensino, em docência do ensino superior. Atualmente, o professor Olivas atua como consultor jurídico e professor universitário da Unifei e também da Unopar. É membro julgador do Tribunal de Ética da OAB, da Turma Regional de Poços de Caldas. É um currículo realmente extenso, professor. É um prazer muito grande ter o senhor aqui. E eu passo para o senhor para que dê as boas-vindas, as primeiras palavras. Natanael, é um prazer enorme. É muito gratificante receber um convite, ainda mais de um aluno brilhante, hoje um profissional competentíssimo, exemplar como você. É muito importante a gente ver ontem alunos e hoje profissionais preocupados, né, em dar em trazer a essa discussão sempre a educação, a forma de pensar. E isso é muito bacana. Eu fico muito feliz de ter tido a honra e o privilégio de fazer parte da tua construção acadêmica, né? E estar aqui hoje aceitando esse convite. Quero mandar um abraço enorme para todos aqueles que estejam nos assistindo, principalmente alunos, ex-alunos, amigos, os amigos que eu ainda não conheço, mas que a vida irá me possibilitar conhecer um dia, né? É isso aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Professor, eu fico muito feliz pelas palavras, agradeço de coração o carinho. E, como eu já disse no começo, é um prazer muito grande ter o senhor aqui para a gente discutir um pouco exatamente sobre isso. O intuito dessa nossa conversa é trazer a reflexão às pessoas que, porventura, tirem um pouquinho do tempo delas para que saibam, né, discutir, dialogar e refletir sobre os temas que são tão importantes para a nossa sociedade. Professor, o senhor, como advogado, em formação, a gente tem uma pergunta ali que eu, nas conversas anteriores, eu já falei para o senhor que vai ser realmente provocações para que o senhor possa ajudar as pessoas a entenderem. O direito, professor, é uma ciência exata? O direito, ele é, de origem, uma ciência exata, pelo fato dele ser dogmático. Ele trabalha com dogmas. Evidentemente que esses dogmas, quando falamos, não são aqueles dogmas inquestionáveis trazidos pela Bíblia, mas aqueles dogmas da lei, né? A lei, a normativa da lei, ela não nos deixa margens, ela traz para nós ali um modo de colocar um comportamento imperativo para nós. Então, ela impõe um dever ser. Esse é o jeito que o direito quer que você comporte-se. Se você não comportar, você vai ser sancionado, você vai ser punido. Dentro desta esfera, nós podemos dizer que o direito é uma ciência exata, uma vez que estamos adstritos à lei, né? A letra fria da lei que se encontra nos nossos códigos, nas nossas legislações. Paralelo a isso, nós trabalhamos também com a subjetividade, que está justamente na interpretação dessas normas. E aí nós temos aí uma amplitude de conceituação que ela cai muitas vezes para a área das humanas, para áreas sociais, onde também, apesar de ser um dogma, nós temos dentro desse dogma a hermenêutica, que é a interpretação dessas leis. E a interpretação, então, ela vai fugir desta questão, né, das ciências exatas, sabe? Porque uma coisa interessante também que a gente tem que ver é que, por exemplo, a norma está ali, mas o acontecido, os fatos, eles ocorrem de diferentes formas, diferentes maneiras, e cada caso é um caso. Nathanael, para você ter uma ideia, tem uma máxima que nós usamos no direito, o advogado usa, que é assim: dai-me o fato
dar-te-ei o direito. Então, você vai contar a sua história e, dentro da sua história, nós vamos, como operadores do direito, verificar dentro da legislação vigente onde encontra-se seu direito e onde nós vamos pleiteá-lo para você junto ao Estado, junto à tutela jurisdicional do Estado. Então, eu acho que dentro desta questão, que o direito é uma ciência, isso é inconteste, agora realmente ele navega, né? Ele navega por todas as outras ciências. Ele realmente ele é uma ciência que ele é inerente à própria existência humana. O direito é um fato social, então não tem como um fato social ser necessariamente adstrito a uma ciência exata. Não tem como. Ótimo. Professor, a gente faz essas perguntas, né, porque a gente tem ali, além da questão das leis, nós também temos a questão da jurisprudência, né, que foi aquilo exatamente que o senhor falou, a hermenêutica e tal, as interpretações dos fatos. Professor, o senhor falou sobre a questão das ciências, né, que eu acho muito interessante. Para mim, Natanael, eu gosto muito da filosofia. Entendo a filosofia como a epistemologia de todas as ciências advindas, todos os conhecimentos. O direito, professor, ele faz parte esse ramo da filosofia. Como é que a gente consegue linkar o direito com a filosofia com o direito? Pergunto isso pelos campos, né, da filosofia, como a retórica e a oratória. Onde nós encontramos isso no direito? Natanael, isso aí é uma luta, porque tanto é que dentro da própria grade curricular nós temos filosofia do direito, né? E a filosofia do direito é nós buscarmos ali qual que é o sentido, qual é o significado de justiça, o que é ser o justo. Veja que todas as discussões nossas, quando a gente vai discutir, a própria situação política hoje perpassa por essa questão. O que é o certo, o que é o errado, o que é justo, o que é o injusto. O direito ele está alinhado na filosofia de uma forma tão direta. Por que de uma forma direta? Porque nós sabemos que a filosofia nasce com Sócrates. Né? Ela inaugura-se com Sócrates. Até então, nós temos os pré-socráticos, Tales de Mileto, eu esqueci o nome de outros agora, Heráclito, Xenofante, que são Pitágoras, que são filósofos pré-socráticos, que eles tentavam explicar todos os fenômenos de uma forma de método, mas um método voltado ao que via do fato que ele ia constatando, né? Ele ia constatando naquilo que ele via, naquilo que ele pressentia, e de repente surge Sócrates, que ele vai trazer todas essas indagações para dentro do próprio ser humano. E aí a coisa tem um complicador tremendo, porque aí é o próprio ser humano conhecendo a ti mesmo, como ele mesmo fala, e ele aprofundando nessa seara filosófica de compreensão. Aí você fala, mas e o direito? O problema é que o direito ele cai justamente quando Sócrates, com a sua maêutica, que era aquela forma que ele tinha de questionar os seus discípulos, as pessoas perto dele, ele trazia determinados conceitos que tinha em Atenas e que eram tidos como verdadeiros, inatingíveis e imutáveis. Então ele trazia determinados conceitos, o que era justiça, e percebia que os atenienses respondiam que o conceito de justiça é aquele pré-estabelecido pela sociedade ateniense. Ou seja, a justiça para mim é aquilo que estão passando para mim que tem que ser. E ele começava a questionar, afinal de contas, o que é justiça, o que é justo, e ele percebia que as respostas que davam para ele eram respostas já pré-elaboradas que estavam no inconsciente da pessoa, colocado por alguém, e que a pessoa simplesmente reproduzia. E aí inaugura-se a filosofia, que é justamente o quê? O questionar, a arte de pensar. E isso aí vai ruminando dentro da gente, a gente leva, a gente traz, e tem uma coisa muito interessante, Natanael. Quando nós falamos em filosofia, nós falamos de humildade. E humildade significa partilhar ideias, é permitir-se ao diálogo. O diálogo é um método muito bacana utilizado, porque o diálogo, Natanael, é eu me permitir humildemente ser contestado na minha fala pelo outro. Isso aí é muito complicado, tem muita gente que não compreende, que é na contestação que a gente cresce, que a gente evolui nas coisas que o outro traz para nós. E dentro dessa questão começa a trazer, então, essa seara do direito, porque o direito está diretamente ligado à política. O homos político, ele é um ser, por natureza, de normas.
Se nós pegarmos lá na história do direito, a gente vai verificar o quê? Ubi societas ubi jus. Jurisconsulto opiniano da plebe. Lá no Império Romano ele falava isso porque onde está a sociedade está o direito. Quando nós pegamos os primeiros povos primitivos, os povos da antiguidade, eles não tinham um arcabouço de normas, mas eles tinham costumes que eles seguiam, eles tinham hábitos que eles seguiam, e que o hábito, o que é? O hábito é um determinado comportamento social ditado de forma espontânea por uma sociedade que reiteradamente vai praticando até tornar-se um comportamento obrigatório por aquela sociedade. E ali nós temos as primeiras normas, que são as normas costumeiras. E elas vêm para nós ali. Então, quando nós falamos do direito, nós falamos, sim, que ele está diretamente entrelaçado com a sociedade. Não tem como estudarmos filosofia sem estudarmos o direito. Não tem como estudarmos sociologia sem trazermos o direito. Não tem como estudarmos ciência alguma sem que o direito esteja implícito dentro dessas ciências. Por isso que quando a gente vai ver, não existe um segmento na sociedade que não tenha suas próprias legislações a serem seguidas, as suas normas a serem seguidas. E o direito é isso. O direito é essa busca incessante de tentarmos descobrir o que mais nos aproxima de justiça. Qual que é a ideia que nós temos? Platão nos traz a ideia, né? A ideia. Existe uma ideia de justiça que é perfeita. Aristóteles vai nos trazer a prática aristotélica, né, que é através dos bons hábitos que construímos uma sociedade justa. E aí a gente vai acompanhando todos eles. Então, não tem como. O direito ele é extremamente filosófico, porque a gente está constantemente questionando, pensando, né, essas questões sociais de forma indiscutível. Eu não sei se eu consegui traçar para você algo dentro do que você esperava. Se quiser que eu responda alguma outra coisa, pode trazer também, que eu vou tentar contribuir. Tá ótimo, professor. Acredito que o senhor, além do senhor ter respondido, o senhor abre um outro ponto que é muito interessante. Falando da questão de Sócrates, que realmente, como o senhor falou, o pai fundador da filosofia concentrada no entendimento humano, né? Os pré-socráticos concentrados nas explicações dos fenômenos da natureza, de desmistificar e trazer o pensamento e não o misticismo para a vida humana. Sócrates realmente inaugura, e por meio exatamente da dialética e da maiêutica, como o senhor disse. Dialética, confronto de ideias, maiêutica seria o parto das ideias. Porém, professor, o senhor também sabe muito bem, para aqueles que não sabem, nós temos também ali um fenômeno filosófico que é o sofismo. O sofismo já se concentra na arte da retórica, do convencimento. Professor, advogado é mais socrático ou mais sofista? Olha, o advogado, ele é assim, ele é socrático quando ele entra nas interpretações, na subjetividade de cada caso que é trazido até ele. Mas ele não deixa de ser, eu vou contar algo aqui, os meus amigos advogados vão querer me matar, porque quando a gente fala em sofista, o termo sofista ele vem carregado de ideias pejorativas, Mas, por outro lado, também, é que, na verdade, Natanael, é assim, não é que advogado seja um sofista. Existe dentro do direito advogados sofistas, que não deveriam ser socráticos. Mas, por outro lado também, né, o advogado ele constrói ali uma rede de argumentos dentro de um método onde ele levanta uma tese e ele vai buscar os demais ao convencimento dessa tese dele. Então, o que acontece? O advogado ele trabalha numa rede de conflitos. E a partir do momento que ele trabalha numa rede de conflitos, ele vai trabalhar ali, né, de um lado desse conflito. Então, de um lado deste conflito, é claro que ele vai levantar ali toda a sua tese, argumentando e contra-argumentando, sabe? Para chegar no objetivo final, que é defender os direitos do seu cliente. Entretanto, nós temos que entender o seguinte: o advogado ele está adstrito
aos fatos, às normas. E quando o advogado ele sai dessa seara, que ele começa a criar situações factuais, ele começa a distorcer ideias com o princípio objetivo de convencimento, ele torna-se extremamente pernicioso para a nossa busca de justiça. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala em eloquência, né, qual que é um conceito de eloquência? A arte de persuadir pessoas por meio das palavras. Mas quando a gente vê, em termos de sofismo hoje, Natanael, faça um teste, coloque na internet o tanto de cursos que tem de oratória, e cursos que têm extremamente sofistas, de assim, como passar uma impressão de autoconfiança. Como convencer o outro com argumentos, e eles vão dando dicas, eles vão criando mecanismos ali, que era o que acontecia com os sofistas na época, que Sócrates os repudiava e chamava até o que eles faziam de prostituição, porque eles estavam prostituindo todo o discurso, né? Porque eles vendiam todos, não precisa ir muito longe. Quando nós pegamos os próprios políticos hoje, o político trabalha no discurso político. O político sobe no palanque, ele sabe exatamente como conduzir as massas. Só que depois que ele ganha o poder, você vê que tudo aquilo que ele falou eram palavras vazias. Eram palavras que ele estava utilizando para conseguir algo. Então, eu não vou aqui trabalhar de uma forma puritana, que o direito ele não trabalha com o sofismo, porque eu estarei mentindo também. Existem profissionais sofistas, sim, que utilizam o sofismo, mas existem profissionais que sabem também como convencer dentro de técnicas e métodos que eles vão conduzir a pessoa a mostrar que determinado caso não é bem aquele caso, que determinada situação não é aquela situação, amparado dentro de uma norma, amparado dentro do arcabouço de provas que tem. Né? Eu falo como advogado. Eu me lembro, permita-me só contar um caso, eu estava com uma audiência uma vez, uma audiência, um litígio muito delicado, tudo, e eu saí de casa preocupado com a audiência e a minha esposa falou, boa sorte. Eu fui para a audiência, quando eu retornei, minha esposa falou, aí, como é que foi a audiência? Eu falei, foi ótimo. Do outro lado tinha um advogado. Ou seja, do outro lado tinha alguém também que defendia as ideias do seu cliente, mas dentro de algo palpável, dentro de algo que se encontrava nos autos, sem tripudiar, sem invencionites, tudo. Então, veja bem, tem essas questões também que a gente traz dentro do direito. E se você pega o mundo atual hoje, a gente vive de falácias, a gente vive de sofismo, a gente vive de inverdades. Então, a gente vive... O mundo hoje está muito complicado. O mundo está precisando de mais filosofia. O mundo está precisando, sabe, de aprofundar mais num pensamento racional e lógico, que aí eu trago para você essa questão das ciências exatas, porque existe o que é o racional, né? O racional é pensar de forma racional mesmo, lógica, dentro de um método. Eu acho que está faltando muito isso para o pessoal, sabe? Eu vejo dessa forma, mas é complicado. Exato. Professor, encaminhando para o nosso final, tenho duas perguntas para o senhor, porque o senhor é um entrevistado, como todos que eu tive o prazer também de estar conversando, que vão puxando os ganchos e vão fazendo com que a gente consiga ali fazer as perguntas cabíveis, seguindo a linha de raciocínio que o senhor mesmo está nos dando. O senhor falou muito sobre a questão, né, e defendendo um pouquinho os sofistas, porque eles saíam também, né, para poder propagar o conhecimento, cobrando uma taxa, assim como todo mundo numa sociedade capitalista de hoje cobra uma taxa para o seu serviço. Porém, professor, quando o senhor fala sobre a questão da educação, certo? Que é necessário nós construirmos um ambiente de maior diálogo, de maior reflexão. Então, eu entro num ponto com o senhor sobre a importância. O senhor acha importante, professor, nós trabalharmos na escola alguns pilares da questão que são próprias do direito, como, por exemplo, a questão e noção dos direitos e deveres,
para que um tenha relação com o outro e que não caímos só na questão dos nossos direitos, pensamos nos deveres também. E o outro ponto, professor, é sobre a questão da justiça e da equidade. O direito na escola, noções de direito, trariam ou possibilitariam, de certa forma, que esse avanço da educação para essas duas áreas, equidade ou justiça, pegando os dois pontos, e a questão também dos direitos e deveres. Como o senhor vê e como seria esse trabalho? Estou dizendo isso para o senhor, para que todos entendam, nós não estamos falando do ensino superior, onde nós já temos essas questões. Estou falando da educação básica. Como que o senhor vê? Como que seria produtivo ou não? Natanael, eu estou fazendo um adendo, né? Eu trouxe o sofismo aí naquela questão mesmo tudo do uso de uma retórica com um objetivo próprio, que eu até trouxe para a questão da política. Mas é claro que eu também vejo os sofistas, não vejo os sofistas dessa forma pejorativa. É O advogado, claro. ele tem essa aqui, nós professores somos sofistas a partir do momento que nós também ensinamos nossos alunos a como usar a retórica. Dentro do próprio direito, nós temos uma disciplina chamada argumentação jurídica, que vai ensinar justamente a como argumentar e contra-argumentar. Se nós trouxermos isso para o lado teórico, uma professora de redação, ela vai trabalhar com o aluno também exatamente isso, coerência e coesão de texto, que se você trouxer para a linguagem oral, nada mais é do que prepará-lo para o discurso, e isso é maravilhoso. Isso é muito bom, né? Tudo. Eu quis trazer um pouco até uma coisa mais ácida para o direito, porque existem certas críticas com relação ao direito, que elas também procedem dentro dessa questão de pessoas que, uma vez que dominam um determinado discurso de poder, acabam muitas vezes utilizando esse discurso para fins não tanto dignos, então essa questão fica complicada. Retomando, Natanael, eu vou limitar assim toda essa fala dentro de uma coisa: responsabilidade e comprometimento. Tá? Responsabilidade, se nós pegarmos uma acepção da palavra, assim, bem simples e bem direta, chama-se resposta que alguém espera de você. Responsabilidade é responder a alguma expectativa. Então, quando alguém te dá delega para você alguma tarefa, alguma coisa, ou você está dentro de um determinado ambiente e você responde adequadamente aquilo que a pessoa esperava, a pessoa falava assim: não, fulano, ele é muito responsável, ele fez a coisa, né? E comprometimento é do comprometer-se de querer ser uma pessoa melhor e ter uma sociedade melhor. Eu sou a favor do seguinte, que uma das coisas, e aí a gente cai numa discussão também frágil, que é a questão disciplinar. A disciplina, ela não vai cercear liberdades. A disciplina, ela não vai silenciar ninguém. A disciplina, ela não vai trazer grilhões para ninguém. A disciplina, ela vai mostrar para as pessoas que existem, que a partir do momento que nós existimos e coexistimos no mundo com outras pessoas, a gente não pode ter o que Miguel Reale falava de liberdade onímoda. O que é liberdade onímoda? Liberdade sem limites. Sabe? Jean-Jacques Rousseau, ele falava uma coisa muito interessante, e de repente nos vemos livres, acorrentados por todos os lados. O que é isso? Nós somos livres do nosso livre-arbítrio, mas somos acorrentados pelas normas sociais nas quais vivemos. A partir do momento que vivemos numa determinada sociedade, nós trazemos esta questão que a nossa liberdade, ela vai ser limitada pela liberdade do outro. E isso tem que ter, as pessoas têm que ter essa compreensão. E lá dentro da escola, no ensino básico, já poderia, ao meu ver, começar a trabalhar com os alunos determinados conceitos muito importantes, conceitos como cidadania. O que é ser cidadão? O que é participar de uma cidade? O que é ser membro de uma sociedade? Como que essa sociedade funciona? Eu sempre gosto de falar, sabe? Eu já lecionei, né, Natanael? Eu já lecionei de pré a especialização. E eu me lembro, quando eu lecionava no ensino fundamental, eu trabalhava esses conceitos com os alunos. Eu trabalhava e era muito interessante, que eles compreendiam. Eu falava para eles assim de manhã, assim: quando você acorda para vir para a escola,
Vocês veem pessoas nas ruas? Ah, e elas estão fazendo o quê? Aí eles, eu não sei, uma está indo para lá, outra está indo para cá. Aí viravam uma e falavam assim, o que o pai de vocês faz de manhã? Aí ele sai para trabalhar. Eu falei, então, todos saem para trabalhar. E eles vão cumprir com obrigações deles, com responsabilidades deles, cada um no seu lugar trabalhando, para que a sociedade possa sobressair. Então, esta questão da disciplina, as pessoas, sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, as pessoas estão perdendo o liame, sabe, aquela linha tênue de disciplina com censura. Não, não, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você foi meu aluno, você sabe a liberdade que eu dava para vocês em sala de aula, mas vocês sabem que eu sempre retomava quando a coisa estava saindo fora, porque é necessário para o conjunto, é necessário para a coletividade. As pessoas têm que compreender isso, né? Então, quando falamos em educação, porque, na verdade, Natanael, educar é desagradar. Educar é desagradar. Olha, analisa bem para você ver. Uma pessoa está andando na rua, ela joga um papel no chão. Se você vira para ela e fala assim, não faça isso não. Tem a lixeira lá, esse papel no chão tá sujando o ambiente. Ela não vai olhar para você rindo e vai falar, obrigado, foi tão gostoso ter chamado minha atenção. Ela vai por dentro te detestar, porque você está sendo um termômetro moral para ela. Você está trazendo para algo que ela deveria ter feito. Mas ela ali vai pegar e vai jogar na lixeira e vai refletir sobre aquilo. Ela vai trabalhar sobre aquilo. Então, quando nós falamos em educação, a gente fala também nessas questões, né, dentro da escola. E eu sou muito assim, eu tenho uma forma de dar aula, o Nathanael, muito, aquela coisa assim, do Santo Agostinho. Ame e faça tudo o que quiseres. Então, eu prefiro educar pelo amor. Eu prefiro educar de uma forma mais tranquila, mostrando para a pessoa o que pode, o que não pode. E dentro das escolas dá para fazermos um trabalho, sim, sabe, de normas, não necessariamente dentro do direito como as ciências exatas, mas da importância de normas na escola, a importância de ter determinado uma disciplina mínima que os alunos têm que compreender para realmente não entrar nessa liberdade onde a pessoa ela extrapola e ainda culpa o outro, sabe? Ela culpa o outro quando esse outro fala para ela, escuta, me perdoe, mas agora você está extrapolando, você está pegando a minha vez. Então, eu vejo muito essa questão do direito. Eu acho assim, permita-me até colocar, tinha que ser inserido na primeira grade do Fundamental 1, conceitos, sabe, cidadania, justiça, a própria palavra direito, mas de uma forma bem gostosa, conjunto de normas, e mostrando para eles, vamos, tem coisas do passado que se perderam. Eu lembro que os próprios alunos, eles construíam na primeira semana de aula os regulamentos da sala de aula. Então, eles mesmos montavam e a professora fixava aquilo na parede, que era o regulamento que eles iriam se organizar dentro da própria sala, eles mesmos colocando que quando o ser humano, Natanael, ele gosta das normas. Ele gosta. A norma, por incrível que pareça, ela não aprisiona, ela liberta. A coisa, você quer ver um exemplo? Você vai tradicionar numa escola. Se você entra numa escola e eles já te dão o regulamento todo da escola, como é que funciona, onde você vai, é uma maravilha para você, porque você tem um norte. Se você entra num lugar desorganizado, você trabalha demais, porque às vezes não precisava fazer tudo aquilo. Você se desorganiza, a coisa não funciona. Ninguém gosta disso. As pessoas gostam de coisas organizadas. E quando a gente fala em organização, falamos em normas. Não tem ninguém, sabe, que não goste. As pessoas têm uma certa resistência no começo, mas depois que ela se adequa às normas, ela vive bem, ela vive tranquila. E isso não vai tirar dela a liberdade de expressão, não vai tirar dela o cognitivo. Porque, igual eu falei para você, trabalhar o direito não é trabalhá-lo de forma dogmática, de verdade questionável, mas trabalhá-lo de uma forma de uma organização social. Uma sociedade organizada, ela produz muito mal. Mas, se a gente for ver no Brasil, Natanael, um dos grandes males do Brasil é que no Brasil sempre o brasileiro viveu à margem.
o brasileiro, você coloca uma norma, ele já está pensando mil jeitos de burlar aquela norma. Entendeu? E isso aí não é legal. Isso aí não é. Ele tem que pegar a norma e saber seguir essa norma. Sabe? Então, é essa questão. É o brasileiro compreender que ele vive numa sociedade que ele precisa ter esse comprometimento com a própria sociedade em si. Né? Então, eu vejo, não sei se eu consegui responder a você como você gostaria, e queria até ouvir também a sua contribuição para mim aqui. Faça as inferências que quiser, sinta-se à vontade, que isso aí também dá para fazer um monte de live sobre isso, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Tá. Só um adentro dessa questão dessa nossa conversa. Essa conversa nossa seria posterior, o senhor atendeu o meu pedido, adiantando ela, né, para a gente poder fechar essa primeira trilogia de entrevistas. E, professor, só para também agora voltando nesse ponto, quando a gente estava, para aqueles que não tiveram o prazer de ter aulas com o professor Olivos, o senhor me fez refletir sobre 2 pontos que são norteadores da minha prática docente, que é a questão de liberdade não é libertinagem. Liberdade é liberdade. E a outra coisa, professor, é tentar ser o mais inteligível, ou seja, o mais compreensível o possível. Quando o senhor fala dessa questão das normas, eu acredito que elas também são eixos norteadores, principalmente quando é aberta ao diálogo, como o senhor mesmo disse. Eu acho que uma sociedade democrática, ela tem que promover o diálogo. Eu sei que nós estamos, às vezes, né, como o senhor mesmo se referiu, o nosso povo ainda tem uma certa dificuldade, eu concordo plenamente com o senhor, uma certa dificuldade em aceitar, mas não de uma forma dogmática no sentido de verdade absoluta. Mas eu acho que as formas de luta para que tenha a questão daquilo que a gente estava falando, que o senhor também se referiu, da questão da justiça, da equidade, elas são feitas de forma equivocada. Não por meio do diálogo, mas por meio da tentativa de burlar aquilo que já está determinado pela norma. O senhor falou um ponto que eu achei muito interessante também, que toda a norma que nós temos, ela é uma norma que antes vinha da questão do comportamento e passou a ser uma questão norteadora, mas no aspecto de sanções. Professor, eu acho muito interessante, tá? Só desse adendo também que o senhor fala. Uma das coisas também que nós conversamos já sobre isso, que uma sociedade onde as pessoas têm dificuldade em seguir leis é uma sociedade que tem mais leis. Não é? Uma vez o senhor falou isso na sala de aula. É uma sociedade onde a dificuldade de seguir leis é uma sociedade, então, que é necessário haver mais leis. Então, assim, professor, nesse ponto que o senhor disse sobre a questão dessa educação que vem lá do básico até né, depois do superior, para aqueles que têm a oportunidade de cursar, elas são de extrema importância, sim, porque vão começar a preparar no modo de reflexão do indivíduo social. O indivíduo, como o senhor mesmo disse, político por natureza, no sentido que pertence à polis, pertence à sociedade e tem que buscar o diálogo e tem que fazer valer por vez a sua voz, desde que ela seja também estruturada dentro de todas as normativas da ética, né, do respeito e da busca da justiça, da busca da compreensão. Uma outra frase, professor, só para a gente, também já que o senhor pediu minha contribuição, e o senhor, sim, respondeu de uma forma brilhante, como sempre, mas já que o senhor falou de uma área também, né, que a minha pergunta foi pautada na questão, desde os pequenos, quando o senhor falou que deu aula para o pré, até depois as outras turmas, até a especialização, mas eu, como professor de ensino fundamental, pedagogo que sou e amo minha profissão, tem uma frase de um educador, Brunner, que ele fala que qualquer conteúdo pode ser ensinado de forma respeitosa em qualquer idade do indivíduo.
Então, eu acho sim, professor, que esse diálogo entre essas noções filosóficas, que também é minha outra área, né, de especialização, de formação, eu luto muito e os meus alunos tento fazer com que eles tenham essa reflexão sobre as coisas, desde pequenos, porque é desde pequeno que a gente consegue fazer exatamente aquilo que o senhor falou, essa educação, né? Educar de uma forma talvez que seja um pouco maêutica, seja um pouco dura, né? Forçando ali, mas a gente consegue e vira prazeroso depois. As crianças adoram aprender. Eu acho que e a gente tem que aproveitar exatamente essa fase, né? A fase da infância, que é uma fase também de um outro pensador, que é o Lippmann com a Sharp. Eles falam que é a fase da infância, da adolescência, é a fase do pensamento incontido, no sentido positivo, de que é a busca do aprendizado, é a busca da descoberta, principalmente as crianças menores, né? Amam descobrir as coisas. Então, Aquela nada... até da arvorezinha, né? Que quando a árvore é novinha, os caminhos dela são flexíveis, você pode direcioná-los para onde você quiser, mas depois que ela torna-se adulta, ela quebra, mas não se curva, né? Solidifica ali um determinado comportamento. Então, se nós tivermos paciência, você falou, educar, existem várias formas de educar, existem vários caminhos para educar, e cabe a nós buscarmos, né, a melhor forma de trazer isso. Né? Então, é esta questão mesmo, do jovem compreender que, por exemplo, não é a vez dele, ele tem que aguardar. Fulano chegou antes que ele, tudo não pode passar na frente. Não, você não, eu sempre dou um exemplo que eu falo assim, olha, o professor entra na sala de aula, pega um cesto, tem 30 alunos, ele coloca 30 bombons no cesto. Aí ele fala assim, pessoal, deixei um bombonzinho aqui para vocês, ou depois vocês se sirvam. Ele sai. Dependendo da sala de aula, eles, por si só, vai levantando um por um, seguindo a fila, tira um bombonzinho e senta. Depois, se sobrar alguns bombons, eles veem até se eles sorteiam entre eles, aquela coisa toda. E dependendo, não come o bombom ainda, para verificar se tem bombons para todos, que se não tiver, a gente vai ter que dividir o nosso com quem não ganhou. O que acontece? Dependendo da educação que a gente vê na escola, do jeito que você coloca a cesta, uns 4 ou 5 vão avançar naquela cesta de bombons. E naquilo que avançar já vai cair uma quantidade de bombons no chão que serão pisoteados e que ninguém vai comer aquele bombom. Outros vão encher os bolsos e quando você vai ver, tinha 30 bombons para 30 crianças, 2 ou 3 estão indo para casa com os bolsos cheios e 27 não comeram nada. Que dê a equidade, que dê aí, sabe, de distribuir para todos, que dê o respeito para com o outro. Então, veja bem, são valores que têm que ser trabalhados. Né? São valores que tem que, desde pequeno, mostrar. Porque essa questão, Natanael, você está educando a criança no seu todo. Tanto a criança carente, quanto a criança que não é carente. Compreendendo que as coisas têm que ser partilhadas, as coisas têm que ser respeitadas. Né? E quando eu falo a questão da cidadania, em Roma, na Roma antiga, os plebeus, que é o povo, a coisa que os plebeus mais queriam, Natanael, era pagar impostos. Eles queriam pagar impostos para o Império Romano para poderem tornar-se cidadãos de Roma e serem agraciados com as leis de Roma. Porque eles não eram. As leis de Roma eram para os cidadãos romanos, considerados descendentes dos fundadores de Roma, e os plebeus não. O que eles queriam? Eles queriam uma isonomia de leis. Nós queremos essas leis para nós também. Olha para você ver, o povo querendo as leis para si, para que ela regule a vida deles. Eles querem contribuir para a sociedade porque eles sabem que a partir do momento que ele contribuir, ele vai ter lugar de fala e voz. Ele quer. Qual que é o primeiro critério do cidadão? É o voto. É nós escolhermos nossos representantes. Olha que luta que foi dentro da história para chegar a isso. E tem gente que nem esse ato de cidadania sabe fazer
de forma comprometida e responsável. Então, nós estamos necessitando, sim, de uma mudança comportamental, e isso aí vem muito em cima disso que nós estamos fazendo, permitir essa reflexão, a própria escola, né? Numa outra oportunidade podemos conversar sobre as aulas remotas, o que está acontecendo no mundo de hoje, as mudanças que estão tendo, né? Então, eu acho que é isso mesmo, é compreendermos que nós somos livres nós temos nosso livre-arbítrio. Tanto é, Natanael, que quando eu estou dando aula de direito, eu falo para os alunos, a lei está ali para você desrespeitá-la, caso queira. Por que o seu livre-arbítrio? A única coisa que existe é que existe uma sanção por você desobedecê-la. Mas ninguém está falando que você é obrigado. Tem um radar. Lá está falando para passar em 40 quilômetros. Eu quero passar em 100, eu passo. Não vai acontecer nada naquele momento. Depois chega a notificação para mim, porque eu desrespeitei. Né? Então, essa necessidade de comprometer-se com a estrutura social, de querer construir uma sociedade realmente mais equite, mais paritária, é começando assim, é começando respeitando o coleguinha do lado, respeitando o horário, respeitando as mínimas coisas. É no pequeno que se chega ao grande. Os grandes feitos começaram com pequenos gestos. Eles não começaram grande. E nós também construímos seres maravilhosos como você, viu? Você é um jovem brilhante e eu estou tendo o prazer de ser agraciado com vários jovens brilhantes que eu tive o prazer de dar aula e que estão aí, sabe, preocupadíssimos com essa sociedade. Você faz parte da geração que a gente está querendo colocar todas as fichas, porque eu fui a geração, tal qual você, que colocaram as fichas. E a minha geração, infelizmente, não vingou, Natanael. Tanto é que eu pego todos aqueles que têm a minha idade ou se aproximam dela, são aqueles que estão na política, são aqueles que estão em tudo quanto é canto, e nós vimos no que deu. Então, a gente tem que realmente trazer jovens com uma outra mentalidade, uma outra forma de ver o mundo, para a gente poder, junto com vocês, aí, tentar mudar para outra geração que vier. E é isso. Eu acho muito legal. Tá? A luta é incansável e incessante. Né? Ela é incansável e incessante. Assim, o senhor falou sobre essa questão, só que a gente também tem nomes como o senhor, né? Nomes de pessoas que nos auxiliam tanto, que contribuem tanto para a gente. Então, manter viva a esperança é o nosso karma, professor. Manter viva a esperança é o nosso karma. Não pode perder nunca, não pode Exato. perder. Professor, sobre essa última questão, que nós vamos já encaminhando para o fim dessa entrevista, essa conversa que nós tivemos aqui, que a gente vai, numa próxima ocasião, nós vamos fazer com outro tema, porque é muito válido conversar com o senhor, um dos professores mais filosóficos que eu tive o prazer de ter na minha vida enquanto aluno. E é exatamente por isso, professor, essa pergunta é uma pergunta mais filosófica de reflexão, não do advogado, professor, de tudo aquilo que o senhor acumulou de formação linda, de vida profissional. Mas agora eu vou para o Olivas, ser humano, o Olivas que, sim, foi agraciado por tudo isso e pensa muito bem. Quais são as lições, professor, que nós aprendemos com a pandemia? A primeira lição, que eu acho que essa aqui, ela é assim, humildade. A humanidade, de repente, ela tem que compreender que um vírus pode acabar com todos nós da noite para o dia. Você vê que nessa pandemia ninguém está falando no potencial bélico que qualquer nação tem. Ninguém está falando em poderio econômico. Nós estamos falando que está morrendo gente, a humanidade está sofrendo, a humanidade ela pode a qualquer momento simplesmente deixar de existir por causa de um vírus. Então, a primeira coisa que tem é a humanidade agora começar a trabalhar a sua humildade. Nós temos que ser humildes, temos que ser menos arrogantes, temos que nos achar menos e achar o nosso próximo mais, porque essa é a grande questão que tem. O segundo ponto é a gente compreender que nós estamos numa era tecnológica e que a tecnologia veio para ficar.
E a tecnologia ela é maravilhosa como ferramenta. Ela, sabendo ser bem utilizada, ela vai ser muito benéfica para todos. Porque uma coisa que eu falo muito também, Natanael, quando falamos de tecnologia, nós falamos de ciência. A ciência, ela é a ética. O lado ético, antiético, está no cientista, está em quem aplica. Nós sabemos que tem ciência aplicada para o bem e tem ciência aplicada para o mal. Né? Tudo vai depender de quem vai, né, aplicar essa ciência ou não. Então, a gente tem que ver o seguinte, junto com essa tecnologia, ficou muito gritante também a desigualdade social, porque nós percebemos também que essa tecnologia não está para todos e que nós precisamos rever essa questão de inclusão digital. Nós temos que começar a pensar, sabe, de uma forma que aí você falou da equidade, nós temos que pensar no princípio da dignidade humana, de trazer, porque na verdade, o que acontece? Quando a gente fala em direitos humanos, os direitos humanos é o seguinte, é dar ao ser humano todas as oportunidades, todos os instrumentais, todas as ferramentas disponíveis para que ele possa exercer com dignidade a tua vivência na Terra. Essa que é a grande verdade. É permitir ao outro ser mais, tirando-o da minoridade. Qualquer sociedade que ela cerceie uma pessoa de buscar todas as suas potencialidades, essa sociedade ela é nefasta. Nós temos que olhar essa questão. E aí cai naquela questão da equidade mesmo. Nós temos que dar acesso às pessoas, nós temos que incluir as pessoas, porque tem uma frase que é muito interessante que fala: o forte inclui, o fraco exclui. O fraco tem medo, o fraco isola, o fraco não quer ver o problema, o fraco torna o outro invisível, porque ele quer continuar vivendo dentro do seu mundinho, sabe, de Truman lá, e ele fica vivendo naquela redoma, e nós não podemos viver dessa forma. Então, essa tecnologia mostrou muito essa desigualdade para nós, sabe? E uma outra questão também que a gente tem que ver é essa questão também da própria educação. A educação tem que ser revista. Nós estamos falando, olha, a vida toda minha que eu dou aula, sempre temos a educação como discussão. Então, no decorrer da vida, sempre apareceram pedagogos, pensadores, trazendo muitas vezes determinadas soluções para a educação. Determinadas soluções. Eu não vou nem pegar agora o caso pedagógico, mas eu vou pegar o caso estrutural. No primeiro momento, que nós precisamos, mais até do que projetos pedagógicos, é estrutura. Escolas bem estruturadas, com professores bem remunerados, bem preparados, e com alunos realmente ali, sabe, que eles estejam ali para estudar com todas as suas necessidades básicas, sabe, supridas. Não dá para, de repente, levar uma criança para dentro de uma estrutura escolar maravilhosa se essa criança está com fome. O processo de educação, ele é um processo que envolve todas as vertentes de uma sociedade. A gente tem que começar a buscar esses mecanismos. Tem que haver um envolvimento sério na área de educação para a melhoria dessas pessoas. E eu acho que essa pandemia trouxe. Essa pandemia trouxe o lockdown, essa pandemia trouxe a gente numa reflexão, ela trouxe a gente dentro de um mundo mais retrospectivo. Da mesma forma que eu acho que nós agora estamos carentes de abraços, de sorrisos. Eu tenho certeza que depois dessa pandemia, as pessoas vão valorizar mais momentos juntos, que antes para elas passavam em branco, elas nem percebiam. Hoje nós vamos valorizar o social, a presença do outro próximo a nós. O aluno vai valorizar o presencial, a sociabilidade, aquilo que o pessoal traz, o aluno não vai querer mais voltar para a escola. Vai sim, ele vai querer sim. Nós podemos sim fazer um híbrido, como estão falando, usar a tecnologia, mas nós precisamos do outro. Essa sinestesia do outro é necessária para nós. Nós somos o outro, é no outro que nos completamos. A coisa mais importante que nós temos na vida é o outro. É o outro, nada mais que isso. Tudo que fazemos na nossa vida é pensando em alguém para partilhar e compartilhar tudo. Não tem como, sabe? E eu acho que essa pandemia nos trouxe.
e tem que ser revisto. Nós chegamos a uma conclusão também que não temos resposta para nada. Nós não temos verdade absoluta para nada. Nós estamos aqui juntos buscando algo. E, por outro lado, também percebemos o quê? Que o nosso mundo encontra-se numa torre de Babel, que as pessoas estão falando linguagens totalmente distintas, não estão se compreendendo, e eles não... Permita-me fazer uma metáfora para você dentro dessa questão, tá? O povo brasileiro numa polarização. Não sei se você já viu um desenho que tem de dois burrinhos, que eles estão amarrados pelo pescoço, e na frente de cada um tem uma caixa de feno. E os dois resolvem cada um comer o seu feno, mas na hora que faz isso, um puxa o pescoço do outro e nenhum dos dois consegue alcançar o feno. E eles ficam naquela busca inútil. Até que um para, olha para o outro e faz o quê? Ele vai no feno daquele e eles se alimentam juntos. Depois eles saem juntinho para cá e alimentam do feno aqui. Nós temos que compreender que as nossas ideias têm que ser consonantes, mesmo distintas. Nós temos que buscar o que a gente quer em comum. Porque muitas vezes todos nós queremos a mesma coisa com pensamentos diferentes, que pode existir, e existe um terceiro pensamento, que é a construção do nosso, e que vai priorizar. Mas nós temos, igual você falou, de fazermos a dialética. Nós temos que fazer o diálogo. Nós temos que permitir que o outro tenha o seu lugar de fala, e que ele fala, e que nós falamos, e que construímos uma ideia melhor. E isso foi algo que a pandemia também nos deu. Ela nos deu uma torre de Babel terrível. O ser humano, vamos pegar em nível de Brasil, o brasileiro está muito magoado, o brasileiro está muito estressado, ele está muito desesperançoso. Nós temos que resgatar essa esperança, não podemos deixá-la sair de nós. Mas tudo feito, igual nós falamos, com muita lógica, com muito raciocínio, com muita prudência. Prudência é a mãe das virtudes, né? Prudência. Então, eu acho que é isso. Excelente, professor. Excelente reflexão. No ponto que o senhor falou aí, para eu poder também, como o senhor gosta da minha contribuição, e a gente encerrar com essa fala do senhor, eu acho muito interessante a questão, sim, de que nós aprendemos muito com a pandemia no sentido do cuidado com o outro, e daquilo que nós tínhamos sem saber o quanto era importante. O senhor é professor também de carreira, sabe muito bem que o professor gosta de sala de aula. O professor gosta da conversa, não paralela. Nenhum professor gosta de conversa paralela, mas o professor gosta de conversa que ajuda, estrutura, aquela sala que traga aquele prazer em ensinar. Todos nós gostamos. E quando nós não pegamos uma sala assim, nós, com o nosso jeitinho, a gente consegue, né, fazer. A gente falou muito sobre a questão dos pensadores, tentando passar de forma clara para aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir, na verdade, de uma forma bem fácil de compreensão. Só que uma das falas também que a gente não pode esquecer, professor, é o nosso ditado rico popular. Burro velho não pega marcha. Né? Burro velho não pega marcha. É necessário a gente estar sempre trabalhando a questão da educação de base. E quando chegar o momento que nós esperamos, né, professor, com muito afinco, o momento onde nós tenhamos uma maior segurança em relação à pandemia, da gente retomar a nossa convivência com o outro. Que sim, sentimos muita falta de ter o diálogo próximo no sentido físico também. Precisamos do afeto, precisamos do carinho, precisamos do olhar. As tecnologias, professor, eu concordo com o senhor, elas vieram e vão ficar. Elas vieram e vão ficar. Elas mostraram para a gente que, além da nossa fragilidade enquanto seres humanos, nós também temos uma capacidade tanto de desenvolvimento de tecnologias, também de aprendizado delas, aqueles que não fizeram parte do desenvolvimento. Então, assim, eu acredito que nós tivemos lições excelentes que o senhor pôde trazer a sua reflexão sobre essas lições e que me deixou muito satisfeito essa conversa, professor. Sinceramente, viu? Foi muito aguardado. A gente, por mim, todas as outras conversas que eu tive, professor Edson, que eu tenho um carinho muito grande,
Mariane, pesquisadora, excelente profissional, e o senhor, pelo esse contato que nós tivemos de 1 ano, se eu não me engano, 1 ano na FEP, Foi. De sala de aula, não foi? Esse Foi. contato ficou para a vida. O senhor, além de, na época, professor, amigo, agora um amigo professor que eu tenho um carinho e guardo no coração. Entendeu? Muito obrigado, professor. Você lembra que no meu discurso inicial eu falava, né? Eu não sou um amigo professor, eu sou um professor amigo. Né? Vamos deixar a amizade junto com o professor para mantermos a respeitabilidade que é necessária para o ensino-aprendizagem. Né? Então, eu quero ser amigo seus em todo o meu ministério de professor. Não dá para misturar uma coisa com a outra. É isso mesmo. Isso que você está falando do afeto, Charles Chaplin falava, né? Mais do que ciência e tecnologia, o mundo precisa de atenção e doçura. Nós precisamos do afeto. O afeto tem que estar em tudo, né? A tecnologia pode existir, mas ela pode ser uma ferramenta de afeto, um instrumento de afeto, de conversarmos povos, de nos organizarmos de uma forma harmônica e querendo esperançosa, querendo sempre o melhor para todos. Isso, então, eu sou eu não vou dizer um sonhador, mas eu sou um otimista, Natanael. Eu sou uma pessoa muito otimista. Tem uma palestra minha que chama-se, fala o seguinte: ser bom é treino, ser feliz é hábito. Você habitua a ser feliz e você treina a ser bom. Ninguém nasce bom, nos construímos bons no dia a dia, né? Com as práticas boas. E eu sou uma pessoa que eu tenho o hábito de ser feliz. E isso aí é muito interessante porque me dá um otimismo muito gostoso para continuar vencendo as vicissitudes da vida e poder passar um pouco disso para os mais jovens, para eles compreenderem que o mundo, apesar de tudo, vale a pena viver. Né? Toda a vida é importante e toda a vida vale a pena ser vivida. Toda, Não, toda. Não existe não um. pode. Se eu não me engano, Martin Luther King ele falava algo muito interessante. A injustiça praticada em qualquer canto do mundo é uma afronta à justiça no mundo todo. Sabe? Nos direitos humanos a gente sempre fala isso. Enquanto um não estiver tendo acesso, os direitos humanos não estão sendo plenamente satisfatórios. É para todos. Enquanto um não tiver, nós temos que tentar atender a este que não tem. É utópico? É, mas a utopia nos faz caminhar. A utopia nos eleva. Utopia, lembrando para as pessoas, professor, que eu sou fã da etimologia das palavras, utopia não é algo que é impossível de ser alcançado, mas é algo que precisamos trabalhar para ser alcançado. Utópico é diferente de atópico, né? Onde não há possibilidade de acontecer. Professor, uma felicidade imensa tê-lo aqui. Mais uma vez, eu agradeço muito a sua disponibilidade de nos atender nesse momento que esse intuito, professor, não foi de buscar me tornar um youtuber, como tem algumas brincadeiras, né, do pessoal, você está virando youtuber? Não, não. A ideia era trazer a reflexão. Tenho certeza que o objetivo foi cumprido, de trazer a reflexão, principalmente para a população em geral, que eu acho que necessita muito de ter mentes como, repito os nomes dos meus queridos entrevistados que disponibilizaram, professor Edson Renato Nardi, Mariane Frederic, e agora, para encerrar essa nossa trilogia de conversas, o queridíssimo professor Marcos Antônio Olivas. Professor, um forte abraço para o senhor, muitíssimo obrigado, e até uma próxima, se Deus quiser, estaremos aí conversando novamente. Sem dúvida. Eu quero dizer que é uma honra ter compartilhado com o professor Edson, com a Mariane, eles terem me dado a honra de eu fazer parte desse time que você montou aí. Muito obrigado mesmo, fiquei muito lisonjeado, tá certo? Eu só tenho a agradecer, eu acho que é um espaço muito bacana, toda a diferença que você deu a mim, mandar aí um beijo no coração de todos que estão assistindo e vamos ter fé. A fé, ela anima, a fé, ela nos move e vamos, tudo vai melhorar, podem ter certeza disso. Basta a gente
querer que melhore, cada um fazendo a sua contribuição, tudo. Permita-me só fechar com um poema do Pessoa. Vontade. Eu adoro que, na verdade, não é um poema, é uma obra poética, que é fragmentos de vários poemas dele. Ele fala assim: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quero terei, se não aqui, em outro lugar que ainda não sei. Para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Coloque tudo de si no mínimo que fazes, pois a lua no lago brilha, porque alta vive, e tudo ousado para quem a nada se atreve. Vamos nos atrever a mudar este mundo para melhor. Tenho certeza que a gente vai conseguir. Que assim seja, professor. Vamos partir para a ação e manter sempre viva a esperança que há entre nós. O otimismo é importante. Pessoal, um abraço para todos que participaram daqui. Um abraço também para aqueles que disponibilizaram o seu tempo para assistir essas nossas conversas. Fiquem com Deus e até uma próxima. Professor, mais uma vez, muito obrigado e até. Até.